Muito bem, boa noite a todos. Muito legal ver vocês aqui de volta. Nos encontramos há um mês atrás, no nosso primeiro encontro de casais aqui na PIB, retomando atividades depois de muitos meses sem encontros. E na tarde de hoje tivemos um tempo super gostoso, bem legal, com casais de noivos que pretendem se casar. E eu queria apresentar alguns deles, caso eles estejam aqui. Alguns deles tinham um plano de vir. Se a Leandra e o Luiz estiverem aí, fiquem em pé. Também o Leandro e a Ágata, Nathalie, Augusto, Aline e Victor. Pessoal, olha lá para trás, olha que legal. Temos 2 casais aqui que pretendem se casar em até um ano, alguma coisa até fevereiro do ano que vem. Lembre-se de orar por eles, depois cheguem aqui e dê os parabéns, não vai dar meus pêsames, tá bom? Não, é verdade. Às vezes a gente tem muito no contexto até de igreja, gente que fala, e a gente acompanha jovens casais há muitos anos, pessoas que chegam para jovens casais que vão se casar e dizem o seguinte: olha, pensa bem, vê se é isso mesmo que você quer, né? É isso que eles querem, eles estão ali com a gente. Começamos hoje uma caminhada, pode sentar, obrigado. Começamos uma caminhada hoje pelos próximos meses, onde juntamente com outros casais, nem todos puderam vir aqui, nós vamos estudar a Bíblia, que Deus fala sobre casamento, ajudando-os a se prepararem para o casamento. Nós vamos ter amizade, comunhão uns com os outros, visando criar um relacionamento. E também eles participarão aqui, onde tendo comunhão com tantos outros casais, eles possam olhar para vocês, para nós, que já estamos nessa caminhada há bastante tempo, e se espelharem, se motivarem, poderem compartilhar das vidas deles. Isso certamente é graça e bondade aqui na PIB, poder investir em casais de noivos como eles, ok? Quero pedir para vocês fazerem o seguinte: vocês podem fazer sozinhos, ou vocês podem fazer com alguém do seu lado, talvez até possa ser da sua família ou amigos. Eu quero que você compartilhe, pode ser só com a sua esposa ou marido, ou com alguém atrás ou na frente de vocês, alguma coisa que o teu cônjuge faz muito bem e te completa muito perfeitamente. Eu percebo que, enquanto você vai pensando, vou te dar um tempo aí. Eu percebo que nós normalmente, com o passar do tempo de casamento, nós enfatizamos muitas diferenças. E já percebeu que quanto mais tempo de casados temos, mais manias nós adquirimos? Mais o nosso jeitão de fazer as coisas. E é até interessante, porque mesmo no casamento, mais autônomos ou independentes vamos nos tornando, mesmo morando com uma mesma pessoa ali ao nosso lado. Que a gente vai fazendo as coisas do nosso jeito. Aquilo que antes era muito legal lá no início do casamento, pode se tornar um motivo de irritação lá na frente. Então eu quero que você compartilhe aí com a sua esposa ou seu marido alguma coisa que ele ou ela fazem que é muito bom, te completa muito bem, e que você sem essa pessoa não seria capaz de fazer. Vai lá, 2, 3 minutinhos. Não era da DR não, hein? Não era da DR não, só para falar rapidinho aí. Concordam comigo que com o passar do tempo a gente começa a enfatizar as irritações e as diferenças? É assim ou não é, pessoal? E realmente tem algumas coisas que irritam. A Ju, minha esposa, veio aqui e me falou: Elder, eu guardo informações que você decidiu não guardar. Ela é meu GPS, ela é minha agenda, ela é a pessoa que me lembra de coisas que eu deveria fazer e às vezes eu esqueço. E eu disse para ela que ela é minha paciência. A minha paciência. Então ela dura muito mais do que eu, no humor, na paciência. Quando eu já perdi o fio lá atrás, ela permanece por um tempão. Quem que se identifica com algo desse tipo aqui?
Ok, legal. Quem conseguiu compartilhar uma ou duas coisas? Só levanta a mão. Sabe o que isso aponta para a gente? Alguma coisa que Deus disse para nós lá atrás em Gênesis. No nosso primeiro encontro de casais aqui, eu comecei com Gênesis, falando que a Bíblia toda ela é desenvolvida dentro de uma moldura que começa e termina com casamento. Como se Deus tivesse intencionado desenvolver toda a história da redenção por meio da celebração da vida conjugal. Nunca individualmente, mas sempre em companhia. E essa ideia da complementação, a própria ideia de conjugar, que nada mais é do que compartilhar, nos leva para Gênesis quando Deus diz que Ele criou Adão e Eva para se complementarem. Ele criou Adão e Eva para se unirem de tal forma em que um cooperasse com o outro para o cumprimento do propósito de Deus. Não com competição, como nós vemos muito fortemente nos dias de hoje, ao longo do século XX, quando movimentos feministas surgiram para colocar em tensão homem e mulher, onde cada um agora tem que disputar o seu espaço, um compete com o outro, para ver quem é melhor ou quem é capaz de fazer mais coisas em relação ao outro. E sabe o que é interessante, pessoal? Os nossos filhos e filhas têm crescido nesse ambiente. Uma certa doutrinação no colégio, doutrinação nos seriados que eles assistem, ou nos youtubers e influenciadores que eles acompanham. A ideia de que o valor de um, ou homem ou mulher, está na capacidade de fazer mais ou melhor do que o outro. Então, essa ideia da competição é o ambiente em que nós crescemos hoje. Onde mulher, ela é válida ou ela é valorizada se ela é capaz de fazer mais ou melhor do que o homem. Até porque, por muito tempo, o oposto do machismo também foi lamentavelmente verdadeiro. Mas quando a gente volta para Gênesis, eu quero pedir para que vocês abram suas Bíblias lá em Gênesis, ou acompanhem com a gente aqui no Data Show, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu vou relembrar alguns versos do encontro passado, mas expor dentro da seguinte perspectiva. E guarde essas duas palavrinhas. Quando Deus cria homem e mulher, Deus cria ambos iguais diante dele. Em termos da sua natureza, em termos da sua essência, mas diferentes em termos das suas funções. Para que, embora ambos tendo em si e consigo a imagem e semelhança de Deus, eles funcionariam diferente para que um completando o outro, ambos cumprissem o propósito de Deus na história. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Percebeu que aqui Deus, quando cria, Ele cria homem e mulher para trazerem consigo a sua imagem e a sua semelhança? São duas palavrinhas que significam basicamente, homem e mulher têm características em si que nenhum outro animal tem. Que as pedras não têm, que as árvores não têm, mas que Adão e Eva tinham. Por isso eles eram alguém e não algo. Por isso que eles são seres capazes de se relacionarem, não com base em instintos animais, mas com base na relação interpessoal, de amor, de dependência, de cooperação. Isso é pertinente a seres humanos. E veja que aqui, homem e mulher são criados à imagem de Deus. Olha o que diz o verso 27. Deus criou a sua imagem, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E pela construção da ideia aqui, isso quer dizer que homem em relação a Deus não tem nada além do que a mulher tem. Porque ambos
representam perfeitamente Deus e os seus propósitos. A expressãozinha que eu quero que você memorize aqui é a seguinte: homem e mulher são essencialmente iguais. Em termos de essência, natureza, criação, representatividade diante de Deus, importância e valor. Ninguém nunca tem valor para Deus pelo que faz, mas primeiramente por quem é, porque foi criado. Ou seja, homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Mas quando nós atendemos essa mentalidade, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, de que o valor de alguém está na capacidade desse alguém provar que é mais forte do que outro, nós estamos adotando um critério de validação ou de valoração que não tem nada a ver com Deus. Isso quer dizer, homens, que as nossas esposas, antes de terem um valor para nós, em termos da importância e de quão especial elas são, elas têm isso diante de Deus, porque Deus as criou segundo a sua imagem e semelhança. E mulheres, mesma coisa em relação aos seus maridos. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele compartilha com esses dois seres características intelectuais, emocionais, espirituais, morais, relacionais, capacidade de agir, que Ele não compartilha com ninguém mais. Preste atenção que não faz até muito sentido aquela ideia que nós temos de homem e mulher. Homem é racional, mulher é sentimental. De onde é que nós tiramos isso da Bíblia? Isso não faz o menor sentido. Quando nós categorizamos um e outro mais racional ou mais sentimental, até porque na nossa cultura ocidental, mais racional é mais coerente, mais importante do que o mais sentimental. Isso não faz sentido, porque homem e mulher são igualmente sentimentais. Homem e mulher são igualmente racionais. E confesso para vocês, com uma geração mimimi que a gente vê crescendo hoje, essa ideia de homem ser mais racional e mulher mais sentimental não faz o menor sentido. Eu tenho visto mulheres de muito mais fibra, de muito mais presença e decisão do que alguns homens. E já até adiantando um pouquinho no que eu vou falar no final, o nosso desafio é ensinar homens a serem homens, nossos filhos, e mulheres a serem mulheres. Isso não quer dizer mulheres chorando e homens pensando. Queridos, isso não faz o menor sentido. Os dois são seres racionais, os dois são seres sentimentais. Só que quando a gente fala que o homem é mais racional, parece que ele pensa mais nas coisas e a mulher não. Isso faz sentido, pessoal? Absolutamente nenhum. Ou que as mulheres são mais coração do que os homens. Isso também não faz sentido. Porque ambos devem compartilhar e expressar igualmente o que Deus lhes deu. A gente tem muito a ideia, né, de que, e uma das minhas irmãs fala isso, né, que homem é ogro. Né, e homem tem que ser ogro. Homem tem que agir como ogro. Uma versão aí cristã de Shrek, né? Eu não sei se falaria que a minha esposa é a Fiona, né? O que se quer dizer por isso? Né? A gente cria estereótipos do ser homem e mulher que não fazem sentido de acordo com a criação de Deus. Então a gente tem que entender que quando Deus cria homem e mulher, Deus os cria para o representarem. Homem não representa mais Deus no mundo do que a mulher. Mulher não representa a Deus mais no mundo do que homem. Ambos representam igualmente. Porque quando Deus coloca sobre eles a sua imagem e semelhança, o que é que Deus está dizendo? Vocês vão me representar no mundo, nas coisas que vocês fazem, como os animais não são capazes. Isso vai ter uma implicação num dos nossos estudos aí para frente. Quando Deus chama casais, quando Deus faz das famílias o meio principal pelo qual Ele impacta um mundo cada vez mais cético quanto ao amor. E o nosso ano, nos nossos estudos aqui, em grande medida vai girar em torno disso. Como nós cantamos agora há pouco, você percebeu que todas as músicas falam sobre Jesus? E todas as músicas falam sobre a bondade de Deus? Porque nós não vamos celebrar o casamento por ele mesmo. Nós não vamos falar sobre o ser casado
porque é muito legal ser casado, mas nós vamos falar tudo isso por causa do que Cristo fez por nós e de quem nós somos nele. E por que Deus nos permitiu ser nesse mundo homem e mulher, marido e esposa. Então guarde essa ideia, para quando você olhar para sua esposa ou para o seu marido, um e outro representam Deus. Isso não quer dizer que nós representemos na perfeição, porque ainda lidamos com o pecado. Nós ainda estamos sujeitos aos nossos pecados, às nossas dificuldades e misérias. Mas Deus nos criou para representá-lo igualmente. E veja que Deus deu a ordem para Adão e Eva de serem férteis, multiplicarem-se, encherem a terra, subjugarem e dominarem todas as coisas. Eu acho interessante que eventualmente levanta-se a discussão, em alguns círculos cristãos, se mulheres podem ou não trabalhar fora de casa. A minha pergunta básica é a seguinte: para quem Deus deu a ordem de cuidar do jardim? Só para o homem? Não, também para a mulher. Aquele jardim lá de trás se transformou numa cidade hoje. Aquelas árvores que tínhamos lá atrás viraram prédios, mas continua sendo o jardim de Deus, o qual Deus deu para homem e mulher cuidarem. Então esses dois vão ter oportunidades de cumprirem o propósito de Deus, de cuidarem do jardim dele, de dominarem o jardim dele. Isso não quer dizer que eles vão dominar do mesmo jeito, porque eles não são a mesma pessoa. Eles não têm as mesmas características, porque eles têm agora funções diferentes. Então vai com a sua Bíblia lá para Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, verso 15. Eu vou ler uma porção razoavelmente longa, vocês acompanhem aí comigo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Aqui homem, sexo masculino. O que é interessante, Gênesis 1, como eu até mencionei no primeiro estudo, temos um resumo da criação que vai ser detalhada no capítulo 2. E nesse detalhamento, nessa cronologia da criação, Deus cria Adão e lhe dá uma determinada responsabilidade. E Deus cria Eva e lhe dá determinada responsabilidade. Ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. Mas como eles representam isso, não é da mesma forma. E de novo, não é porque um seja mais importante do que o outro, mas porque os dois são seres completamente diferentes. Não porque um valha mais ou menos do que o outro, mas porque Deus deu esferas de atuação distintas para um e outro, para que se completem, não para que compitam entre si. Então Deus colocou homem, Adão, sexo masculino no jardim, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha que interessante. Deus dá a ordem e é Deus quem diz que o homem não tem a capacidade ou a competência para cumprir sozinho. Sabe o que é interessante? Não é Adão quem pede para Deus uma esposa. É Deus quem diz para Adão que ele não vai fazer isso sozinho. E sabe o que é interessante? Aqui na narrativa bíblica, depois você pode ver na sua casa, que ao longo do capítulo 1 e capítulo 2, todas as coisas que Deus cria, Deus fala que é bom. Ok? Deus cria, avalia e diz, é bom. Deus cria, avalia e diz, é bom. Deus cria, avalia e diz, é bom. E aí é uma quebra na narrativa, quando no verso 18 ele diz, não é bom. Para vocês que são da música, e eu não entendo muito de música, por isso que eu curto tanto música, sabe aquela nota dissonante, que eu nem sei o que é, mas eu decorei essa palavra, eu acho ela muito legal. Sabe aquela nota dissonante que sai completamente da harmonia e que dói? Essa é a ideia do não é bom. É a nota dissonante na harmonia. Mas sabe o que é interessante? É o próprio Deus quem diz.
Não quer dizer que a criação dele até aqui era incompleta. Não quer dizer que o que ele tinha feito não era bom e ele agora precisa remendar. Essa não é a ideia. Porque, na verdade, ele está contando a história como aconteceu para justamente introduzir aqui que haverá alguém que completará esse Adão na missão que eu lhe dei, porque ele não deve cumprir isso sozinho. De novo, é Deus quem diz que Adão precisa de Eva. Não é Adão que pede para Deus uma ajuda. Até porque, vamos ser sinceros, homens, a gente tem dificuldade com isso, não é mesmo? Já percebeu como a gente prefere errar o caminho do que confiar na memória da esposa do caminho certo? A minha esposa está balançando fortemente a cabeça. Você já percebeu, homens, que nós temos aquele aspecto meio da nossa masculinidade ogra, que a gente está errado, a gente sabe que está errado, mas a gente vai até o fim porque parece que fere o nosso orgulho reconhecer que às vezes estamos errados? Isso acontece ou não, esposas? Não vou perguntar para os maridos. Tem até amém lá de trás. Não é Adão que pede para Deus alguém. Mas sabe o que é interessante? Na narrativa aqui é muito legal. Porque se você voltar um pouquinho, só vou mencionar a história. Quando Deus cria os animais, Deus traz os animais para Adão dar um nome. Lembra? Deus traz os animais em pares, porque eles procriariam e eles também populariam o mundo, cada um segundo a sua espécie. E Adão então vai dando o nome para o boi de boi, para a vaca de vaca. Já viu que boi tem cara de boi mesmo? E vaca tem cara de vaca mesmo? Ele dá um nome. E a narrativa diz que para Adão não tinha ninguém que se parecesse com ele. Não tinha ninguém que o completasse. Adão percebe, mas é Deus quem diz: eu vou fazer alguém que se pareça com você. Porque essa é a ideia do versículo 18, quando Deus fala: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie. Deixa eu lidar com essa palavrinha com vocês. A revista é atualizada, uma versão um pouco mais antiga, fala auxiliadora. Aqui alguém que auxilie. A palavra é basicamente ajudadora, alguém que ajude. Só que na nossa cultura brasileira, a ideia de um ajudante é basicamente alguém de subcategoria, tudo bem? Alguém que talvez estudou menos, que pode menos, tem menos autoridade ou menor capacidade. Então, quando a gente lê alguém que auxilie, essa ideia do auxiliar já parece colocar esta mulher numa categoria inferior de capacidade ou de atuação. Mas esse não é o significado do termo. Tanto é que algumas versões em inglês e outras línguas trazem a tradução alguém que o complete, ou alguém que esteja ao seu lado, porque esse é o significado. É alguém que está ao seu lado. Por exemplo, talvez alguns de vocês trabalhem em empresas em que existe um adjunto, um diretor adjunto, um administrador adjunto. O que quer dizer esse adjunto? Quer dizer que ele está ao lado de, e embora os dois ocupem um mesmo nível de autoridade, cada um tem uma esfera de atuação, não é essa do adjunto? Mas quando a gente fala auxiliar, parece que a gente já coloca embaixo, né? Nós temos auxiliar de um monte de coisa. Auxiliar administrativo, auxiliar educacional, auxiliar de enfermagem, auxiliar de pedreiro. O que é esse auxiliar? Talvez alguém que tenha menor formação, menor salário, menor alguma coisa, porque não tem a titulação ou autoridade do superior. Mas essa não é a ideia do texto bíblico. A ideia do texto bíblico é alguém que esteja ao seu lado. Por isso que não faz sentido a ideia de que atrás de um grande homem há uma grande mulher. Porque essa não é a linguagem bíblica. Pela perspectiva bíblica, não é na frente, não é atrás, não é acima e não é abaixo. É onde? Ao lado.
Alguém que caminha ao seu lado. Porque Deus deu, embora tendo dado primariamente a responsabilidade para Adão, é Deus quem diz que ele não deveria cumprir isso sozinho. Eles não são iguais em termos de função, mas eles se completam. Porque essa é a ideia. Alguém que auxilie. Alguém que complete. Alguém que coopere. Então, quando Deus junta pessoas, homem e mulher, Ele faz com que dois diferentes cooperem entre si, um com o outro, para ambos cumprirem o propósito de Deus. É por isso que Deus dá homem e mulher. É por isso que não faz sentido mulheres que querem agir como homens, ou homens que querem agir como mulheres. Por isso que a confusão de gênero do nosso tempo, ela é uma perversão do propósito de Deus. Porque não é simplesmente uma questão biológica ou física ou estética, mas é uma questão funcional. E aliás, abrindo um rapidíssimo parênteses para vocês estarem ligados aí no que os seus filhos têm escutado. Ideologia de gênero, algum tempo atrás, quando começou o movimento, era basicamente sexual. Sexo, homem e mulher. Depois se tornou biológico. E agora se tornou funcional. Por que homens têm que ter um estereótipo do que quer dizer ser homem? Ou mulheres têm que ter um estereótipo do que quer dizer ser mulher? Por que homem não pode ser mulher ou mulher não pode ser homem? Então, hoje, a discussão da ideologia de gênero está nesse nível. Não é questão biológica, não é questão estética, não é questão sexual, é questão funcional. Por que existe um conjunto de ações pertinentes a homens? Por que existe um conjunto de ações pertinentes a mulheres? Porque Deus assim disse. Então a questão não é sociológica. A questão não é antropológica. A questão é teológica. Deus não apenas cria, quanto atribui propósito. E pessoal, veja a importância de nós lermos assim Gênesis. Gênesis, e eu mencionei isso no primeiro estudo, um mês atrás. Gênesis não é simplesmente o início cronológico de todas as coisas, mas o padrão que Deus estabelece para todas elas. Então Deus não apenas diz como tudo começa, senão também como tudo deve continuar. Por isso, quando vocês forem ensinar seus filhos, homens, a serem homens, voltem para Gênesis. Quando vocês forem ensinar suas filhas, mulheres, a serem mulheres, voltem para Gênesis. Não porque Gênesis estabelece uma hierarquia social, essa não é a ideia de Gênesis. Mas porque Deus atribui responsabilidades a cada um deles no cumprimento dos seus desígnios. Então, auxiliadora é alguém que caminha ao lado de. Alguém que coopera, que complementa, que trabalha junto e que não compete entre si. Eventualmente, algumas pessoas até ilustram isso com a diferença entre o jogo de tênis e o jogo de frescobol, aquele que se joga na praia. O propósito do jogo de tênis é um de um lado da quadra, o outro do outro, e você tem que jogar a bolinha de tal forma que o outro não pegue, porque o teu propósito é fazer ponto em cima do outro. Então é uma competição. Frescobol não é assim. Você que já foi para a praia, viu alguém jogando ou já jogou, você tem que jogar de um jeito que o outro consiga rebater, porque o propósito do jogo está justamente no continuarem por muito tempo rebatendo a bolinha um na direção do outro. Isso é cooperação. Casamento não é competição. Então, até quando nós, homens, conversamos com as esposas, vocês esposas conversam com seus maridos, quando define cada um a área de atuação do outro em complemento, isso é bíblico. Eu conheço dezenas de casais que chegaram num acordo que a esposa vai cuidar das finanças, ou que em outros casos o marido vai cuidar das finanças. Mas talvez alguns tenham a ideia, não, é o homem que cuida disso. Onde é que está na Bíblia? Me diga, onde é que está na Bíblia que tem que ser o homem? Porque eventualmente a esposa vai ter muito mais habilidade do que o homem no trato disso do que o marido. Se eles entendem que um complementa o outro desta forma, que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. Pecado
é não assumir a responsabilidade que Deus deu a cada um. Pecado é terceirizar responsabilidade. Não em concordância, definirem como cada um completa o outro. Educação dos filhos é responsabilidade dos dois. Dos dois. Deus não vai requerer mais do homem do que da mulher. Leia Provérbios e isso ficará muito claro. Leia Salmo 127, 128 e ficará muito claro que é responsabilidade dos dois. Mas pela construção da narrativa, parece que Deus dá algumas responsabilidades espirituais a Adão que Ele não deu a Eva. Isso não quer dizer que Eva não tem responsabilidades espirituais, mas quer dizer que Adão vai ter uma autoridade espiritual que Deus não deu para Eva. E isso não a torna menor, isso não a torna menos responsável, isso não a torna menos importante. Isso diz que cada um tem uma esfera de atuação. Então veja que quando nós pensamos em complementação, não em competição, a gente entende as habilidades, capacidades, responsabilidades que Deus deu a cada um e a fidelidade com que devemos cumprir tudo isso. E aí a sequência do texto diz: e lhe corresponda. A ideia aqui é literalmente lhe corresponda com a face. Uma versão antiga que eu já mencionei, Revista Atualizada, fala auxiliadora idônea. Lembram dessa tradução? É uma péssima tradução. Porque idoneidade para nós hoje significa o quê? Fidedignidade, alguém confiável, não é mesmo? Alguém em quem você confia, alguém que é honesto, que é correto nas suas atitudes. Mas essa não é a ideia do texto, por isso que a NVI traduz muito bem. Lhe corresponda da seguinte forma: ele olha para Eva e vê que ela se parece com ele fisicamente. Eles têm suas pequenas diferenças físicas, mas um e outro se parecem ao ponto de, no final da narrativa, lá no verso 23, quando Deus cria Eva, o homem olha para Eva, Adão olha para Eva e diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher porque do homem foi tirada. E há um detalhe aqui no texto muito interessante. Não me recordo se eu falei isso em fevereiro. Se não, vou falar de novo. O termo hebraico para homem é ish. Isso, mulheres, fala aí, ish. Ish. E para mulher é Ishá. Ishá. Ish, Ishá. Então, quando Adão olha para Eva e diz: você se parece comigo. E é uma poesia muito bonita aqui, viu? Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu não sei se eu faria essa poesia para Juliana, hoje na nossa mente ocidental brasileira, século 21. Mas para Adão, para a cultura hebraica antiga, ele está dizendo: essa que está diante de mim é uma preciosidade tal que não se parece com absolutamente nada do que eu vi até agora e que dei nome aos animais. Sabe o que é interessante? Teologicamente falando, isso aqui contraria a ideia da evolução também. Isso aqui contraria a ideia da evolução. Porque Adão está dizendo que dentre todos os animais não tem ninguém que se parece com ele. Ninguém, nem um macaco. Mas quando Deus cria a mulher, Ele olha para ela e diz: ela se parece. Essa belezura. Eu acho que Deus fez a mulher melhor do que o homem. Aí eu vou concordar com a minha irmã. Homem é ogro. Ela diz que o homem tem que feder. Não pode cheirar muito bem, não. Não pode ter mão macia. Ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Se chamará mulher, porque do homem foi tirada. E do homem foi tirada não quer dizer o seguinte: ela é dependente de mim, ela veio de mim, eu sou maior do que ela. Não. É Deus dizendo o seguinte: eu vou fazer alguém parecida com você, vinda de você. Deus não pega de outros elementos. Ele já tinha feito Adão do barro, para dizer que aquele boneco de barro, por ele mesmo, não tinha vida. Mas Deus lhe sopra a vida. E aí o verso 24.
Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus e não sentiam vergonhas. Olha que bonito, pessoal, verso 24, se unirá à sua mulher. Pega agora na mão da sua esposa e entrelaça os dedos assim, ou do seu marido. Essa é a ideia, fazendo virtualmente aqui com a Juliana. Essa é a ideia, unir é entrelaçar. Como se você colasse de tal forma em que não fosse possível soltar. Porque nisso consiste a complementação do casamento. Nisso consiste a cooperação do casamento. Eu pedi no início para vocês falarem de uma coisa em que o cônjuge completa. Mas eu tenho certeza que nós poderíamos falar várias outras. Porque nós aprendemos com o tempo que eu não posso tudo, eu não sou tudo e eu não consigo tudo. Por isso que Deus me deu uma esposa. E vocês, mulheres, não podem tudo, não conseguem tudo e não são tudo. Por isso que Deus deu um marido para vocês. Então, meu desafio para vocês, nessa grande história da redenção, que começa e termina com um casamento, e um dia eu vou falar sobre esse casamento final, é que Deus uniu homem e mulher, para que eles se completem, não competindo entre si, mas não se separem. Aprendam a ver as coisas do jeito de Deus, cooperem entre si, para cumprirem o que Deus lhes deu. Há uma expressão, e a gente vai chegar nela também, num dos nossos estudos aí para frente, que é a mulher da sua mocidade. Aquela pessoa preciosa com quem a gente construiu uma história juntos. Um termo muito bonito. É a decisão de construirmos uma história juntos. Por quê? Porque Deus os uniu. E eles então se tornam uma só carne. Essa é a expressão máxima da união entre homem e mulher. E não parece que aqui aponte para a questão física. Embora use a palavra carne, a ideia de tornar-se uma só carne é que agora eles passam a dividir de um propósito comum. Eles passam a cooperar para uma intenção comum. Cada um tem o seu jeitão, cada um tem sua área de atuação, sua esfera de responsabilidade, mas quando Deus os enxerga um. Deus os vê como um. Por quê? Porque Deus os criou para estarem juntos. Então, meu desafio final agora é o seguinte. Nós temos nossas manias, nós temos as nossas diferenças. Mas aprendamos também a ver como nós nos completamos. Temos áreas diferentes de atuação, homem e mulher. Mas paremos para conversar um pouquinho. Talvez essa semana, em algum momento específico, como é que nós temos juntos cumprido o propósito de Deus? A gente para muito para conversar sobre educação de filhos, finanças, planos e tudo mais. Mas às vezes eu percebo que a gente esquece uma pergunta. Temos nos completado de tal forma a cumprirmos o propósito de Deus? Do que Deus tem para nós? Do que Deus quer para nós? Não é só a educação de quem cuida dos filhos, mas como é que nós temos cumprido nos filhos o propósito que Deus nos deu para educá-los? Não é só o quanto de dinheiro conseguimos ter para fazermos uma viagem, comprarmos uma casa ou trocarmos de carro. Mas como é que nós temos cumprido o propósito de Deus como casal no mundo, cuidando do jardim de Deus, independente do lugar onde você trabalha? Quero te desafiar a pensar como um complemento, não uma competição. E a comunicar isso para os seus filhos, para as suas filhas, que um dia Deus dará um homem e uma mulher para completá-los. O diferente disso não é o normal. O celibato, a decisão de ficar sozinho, como é muito comum nos dias de hoje, lamentavelmente, a decisão de ficar sozinho, a tal da sologamia ou sozinhez, gente que casa consigo mesmo, gente que decide ficar sozinho porque não quer ninguém, porque acha que não precisa de ninguém para se completar,
Mas ninguém nunca disse que eu preciso do outro para ser alguém. Mas eu preciso do outro para potencializar aquilo que Deus nos deu como responsabilidade. A minha identidade não está na Juliana. A identidade da Juliana não está em mim, mas está naquele Cristo sobre o qual cantamos agora. Mas nós nos completamos no cumprimento e na representação desse Cristo. Então separe momentos essa semana para celebrar o complemento com a sua esposa e o seu marido. Sai para dar de mão dada. Vai chupar um sorvete nesse calor infernal de Araras. Complemento. Celebrem o complemento que Deus fez. Podemos orar? E aí a gente vai estar encerrando. Deus, muito obrigado, porque um dia o Senhor criou Adão e Eva. Eles, como primeiro casal, representam muito bem o que o Senhor quer para a história dos nossos casamentos. Responsabilidades distintas, esferas distintas de atuação, eventualmente um assumindo liderança num ponto em relação ao outro, mas sempre em cooperação, sempre representando ao Senhor e contribuindo para aquilo que o Senhor quer cumprir na história. Por isso, Deus, nos ajude a olharmos, no meu caso, para minha esposa, para Juliana, em relação a mim, para marido e esposa, como complemento, como cooperação, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor nos deu alguém que se encaixa muito bem nas nossas vidas, nos ajudando naquilo que não são nossas virtudes, nos lembrando daquelas coisas que sozinhos não nos lembraríamos de responsabilidades diante do Senhor, como diz Provérbios, um afiando o outro, um interferindo na vida do outro, cooperando para a transformação do caráter segundo Jesus. Deus, aqueles casais que eventualmente não têm desfrutado disso, por causa de brigas, tensões, dificuldades, que o Senhor lhes dê graça e sabedoria para o perdão, para o arrependimento, para que enfatizem o privilégio de estarem juntos, que saibam amar mesmo em meio às diferenças, a certeza que o Senhor lhes deu o privilégio de caminharem juntos para a Tua glória. Deus, nos dê ainda uma boa noite e uma boa celebração como igreja amanhã, pois é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, estamos encerrando e eu quero te desafiar o seguinte, vai ser também um dos nossos temas aí para frente. Deus não apenas nos deu um cônjuge para nos completarmos, senão também outros casais para compartilharmos. Então não sai rapidinho daqui não, bate papo, converse, interaja um com o outro, desenvolva relacionamento. A nossa vida é corrida demais durante a semana, precisamos aproveitar das amizades com outros casais cristãos que nós temos. Dê um abraço naqueles 2 casais que estão ali, que pretendem se casar, né? Pode pedir o Pix deles também já para ajudar, não. Mas incentive-os, vamos viver a igreja também como casais, tá bom? Que Deus abençoe a todos, celebração amanhã pela manhã e amanhã à noite também. Uma boa semana.